Nossa, segura essa! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para mais um episódio dos nossos reacts. Brincadeira. Reacts, né? Eu sempre brinco aqui e já vou avisando também que eu não estou aqui para ficar julgando o inglês de ninguém. Na verdade, hoje o Celton Mello, que está nos representando internacionalmente, será o seu professor de inglês. O nosso react é uma aula baseada no que a gente vai ver dele falando inglês, tá bom? Então já tô dando esse disclaimer, já tô dando esse anúncio, aviso pra não vir hate à toa, tá bom? Paz no seu coração, irmão! E vamos aprender inglês! Agora sim, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos e também sou criadora do Fluency Factor, então se você quiser conhecer o meu curso, o link tá aqui na descrição. Gente, não é por nada não, mas assim, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos do Celton Mello falando inglês. Será que a gente vai dar conta de ver tudo? Eu não sei, mas tem muita coisa boa aqui, pelo que me parece. Estamos prontos? Então aproveita para já se inscrever aqui no canal, já dar um like nesse vídeo e também ativar o sino de notificações, porque toda semana nós temos vídeos novos, ok? E esse não é o primeiro react que a gente faz, já temos reacts de muitas pessoas diferentes, então confira. E detalhe, tá? Eu falo react porque eu tô falando português, mas se eu quiser falar, eu falo react quando eu estiver falando inglês. E eu acho que a gente já resolveu, né, esse problema há muito tempo atrás, mas é sempre bom lembrar, porque sempre tem pessoas novas no canal, então é isso. Simbora! Esses 3 primeiros vídeos, se eu não me engano, são sobre Ainda Estou Aqui, I'm Still Here, so let's listen to him. What drew you to this script? Oh my God, this story is so touching and important to remember. I mean, to make people in Brazil and around the world knowing what happened. I mean, it's a film about memory. And Walter has this very delicate and precise and elegant way to manage a story. So yeah, we're super proud of the film. First of all, né, guys, a gente falou um pouco sobre isso no react da Fernanda Torres, que uma coisa é você se preparar para uma entrevista e outra coisa é você ser pego aí, ó, no meio do red carpet para dar uma entrevista. Você não sabe que pergunta vem. Então é uma mistura de improvisação com pensar na resposta e como sair bem na fita, né? Uma mistura de vários elementos diferentes. E o que a gente tem aqui é, olha o começo do que ele diz. What drew you to this script? O que te levou para esse script, né, para esse roteiro? O que chamou a atenção desse roteiro para você? Oh my God, this story is so touching and Oh my God, this story is so touching. Ou seja, meu Deus, essa história é muito comovente. Touching é comovente. E é engraçado porque a gente vê touching e parece que é de tocar. Mas a gente também tem essa palavra, né? Tocante. Tocante e comovente, elas são o que ali, ó? Tão próximas, né? story is so touching and important to And important to. Será que ele quis dizer important to, com 2 Os, né? To, de também. É muito comovente, tocante e importante também? Ou ele quis dizer importante para? Important to. T-O. Porque sim, tá? Essas duas palavras têm a mesma pronúncia. To. To. E não só T-O-O, que é também, e to, que é uma preposição, mas também o número 2, tá bom? Então, sim, essas 3 palavras têm a mesma pronúncia quando faladas e pronunciadas de forma isolada, tá? Porque o T-O, no inglês, ele também pode ter um outro som, como, por exemplo, I'm going to work, é um R, I'm going to work, né? Tem um to ali no meio. Você pode falar I'm going to work, mas no dia a dia, principalmente no inglês americano, é dito I'm going to work, que é diferente. Mas individualmente essas 3 palavras têm sim a mesma pronúncia. Eu já fiz uma aula sobre palavras homófonas aqui no canal. Mas aqui nesse contexto, será que ele tá falando uma ou a outra? Important to, de também, ou importante para? E a gente sempre precisa de um contexto, tá, gente? Então sempre quando você encontrar uma palavra que tem a mesma pronúncia que outra e você ficar na dúvida, olha a frase toda, espere o personagem acabar de falar e tire as suas próprias conclusões. Se a gente fosse parar aqui, seria importante também. Important to, this is important to, ok? Not only touching, but it's important to, né? Não é simplesmente comovente, como também é importante. Mas assim como eu falei, a frase não termina aqui. Então vamos seguir para entender o que ele tá falando. and important to remember. I mean, to make people in Brazil and around the world knowing what happened. Então,
É to make people know, to remember. Então é importante para lembrar, para fazer as pessoas saberem, não só os brasileiros, mas as pessoas around the world. E não sei se você viu, mas ele fala world 2 vezes, porque essa é uma das palavras que eu acho que a gente tem mais dificuldade de falar em inglês por conta do som do R e do L. Se você também tem esse caso, se você também sente dificuldade nessa pronúncia, levanta a mão, porque você não está sozinho. Eu me incluo nessa parada, que é difícil, né? Por exemplo, uma prática é você diferenciar na sua pronúncia e se gravar, tá? Pra ver essa diferença. Pronunciar a palavra, que é word, e a palavra world, que é mundo. Tem uma pequena diferença aí, é bom treinar essas diferenças, por mais que elas sejam sutis, mas isso, na verdade, vai desenvolver a sua confiança de fala. Então, leve isso em consideração. E outra, no caso dele, gente, tá certíssimo. Ah, não saiu do jeito que você queria? Vai falar de novo, qual que é o problema? Você tá dando entrevista no tapete vermelho, você acha que é hora de... Você vai lá e fala o inglês que você tem. O nosso objetivo aqui é esse. E ele mandou muito bem. To make people in Brazil and around the world. So, to make people in Brazil and around the world to know what happened, right? It's a film about memory, so... It's a film about memory. E aqui a gente já falou em outro vídeo, né, que film é uma forma mais dos cineastas, da galera do meio do cinema, de Hollywood, de usar essa palavra film, mas na verdade é movie, né? As duas coisas... Na verdade, são a mesma coisa. So, and Walter has this very delicate and precise and elegant way to manage a story. So, yeah, we're super proud of the film. We're super proud of the film. Perfeito, maravilhoso. Próximo vídeo, que nós temos 50 mil aqui ainda hoje. In Venice, was that a very special moment for you and your co-stars? Oh my God! Oh, you were there, so you are the witness of that special day. I mean, it was so emotional. I mean, for me and Fernanda, we will never forget that screening, because it was the first time screening on a big screen. Yes. To the audience. I mean, 1,000 and I don't know how many people over there, but it's a lot of people. And the people was like mesmerized and so touching for the film. And for us, it was like a very moving, deep moving experience. It was unforgettable, beautiful. Olha só, quantas coisas maravilhosas ele falou. Aqui a gente já tem, por exemplo, sinônimos: touching e moving. Touching sendo tocante e moving sendo comovente, né? Então, assim como a gente tinha falado antes, quando nós estamos falando do mesmo filme, provavelmente palavras similares vão aparecer. No seu trabalho, a mesma coisa. Você precisa aprender vocabulário para descrever a mesma coisa de formas diferentes. Será que hoje você consegue fazer isso? Como que você pode melhorar esse vocabulário? Fica esse desafio aqui pra você. Então aqui a gente tem no começo ele falando um pouco mais devagar, mas pensando na resposta, depois ele vai acelerando, né? O que eu acho extremamente interessante de observar. Yeah, you know what? We shot in a chronological way, which is very rare. I mean, I never worked like that before. This is so interesting, right? So he's saying that they recorded the movie chronologically. Então eles gravaram o filme de forma cronológica. Cronológica? De forma cronológica? Cronologicamente? São palavras que a gente pode usar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em cenários diferentes, né? Então, chronological, cronologicamente. Então, você pode falar de um projeto, você pode falar de um processo, você pode falar de uma programação. Então, se você fez essa programação de forma cronológica, ou se você ficou indo e voltando nesse projeto, se você fez de forma cronológica do começo ao fim, ou se você precisou fazer ajustes, enfim. Tudo que vocês aprenderem, pessoal, apliquem nas suas próprias vidas. Não assistam só o conteúdo de forma passiva. Pegue o conteúdo, pega uma palavra, que nem chronological, e traz pra você. Deixa um exemplo aqui embaixo, eu te desafio. I never worked like that. E aí ele diz, I never worked like that. E tá tudo bem, né? Eu nunca trabalhei dessa forma. Mas aqui seria um espaço muito legal de usar o past perfect. I had never worked like that. Né? Eu nunca trabalhei dessa forma. Por quê? Veja bem, eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar de novo. Essa é a linha do tempo. O Celton tá aqui, certo? O filme já lançou, ele tá fazendo as entrevistas. Mas o filme foi gravado aqui. Mas ele tá falando que antes disso ele nunca tinha trabalhado dessa forma, gravando filmes de forma cronológica. Então, por isso que do presente a gente olha para o passado e o passado mais longe é o past perfect. Então, ele poderia ter dito o seguinte: I had never worked like
this before. Então, eu nunca havia trabalhado dessa forma antes, dessa maneira, antes de gravar este filme, de filmar este filme, que já terminou no passado, tá? Então, sempre quando você vai dizer que você nunca tinha feito algo antes de outro acontecimento, é muito provável que você use o past perfect pra isso. Tem aula aqui no canal, tá? Olha aqui embaixo. Muito bem, gente, vou passar pro próximo porque eu quero falar de Anaconda, que foi o filme mais recente que ele fez. Vamos? Vamos. Yeah, and it was all improvisation. I just started out of the blue. I started to sing this, this beautiful song for my friend. Isso aqui é bom demais. And it was all improvisation. Yeah, and it was all improvisation. Então foi tudo improvisação. I just started out of the blue. I just started out of the blue. I just started out of the blue. Ou seja, eu comecei do nada em inglês is out of the blue. Do nada. Ou outra opção seria out of nowhere. Out of nowhere. I just started it out of nowhere, out of the blue. To sing this, this beautiful song for my friend. E aí tá descrevendo a cena, né? Bom demais. Vamos ouvir mais uma vez? And it was all improvisation. I just started out of the blue. I started to sing this, this beautiful song for my friend. Muito bom. I never said this line. My film is open December 25 worldwide. I never say this line before. All my films released here only. So I have no idea what's going on. But I hope we have like good things after Anaconda. Especially with this guy here, amazing partner. Every filmmaker that we've shown this Anaconda film to immediately calls us and says, wait, who is this guy? And Vai, there are Brasil! very few similarities between his performance in something like I'm Still Here and in Anaconda, and it just shows the breadth and scope of what he's capable of as an actor. Nossa, segura essa! De novo. Never said this line. I never said this line. Ou seja, eu nunca disse essa frase, right? I never said this line. E aqui a gente também poderia usar o present perfect. I've never said this line. My film is open December 25 worldwide. I never say this line before. All my films released here. All my films were released here, ou seja, in Brazil, porque vocês estão vendo aí que tá tudo em português, a legenda inclusive desse filme, né, a Folha de São Paulo, então tá legendado em português. E a entrevista, olha só que interessante, o meio de comunicação é brasileiro, Selton é brasileiro, mas o companheiro dele não é. Então a entrevista foi em inglês, o Selton fez em inglês, sendo que ele poderia ter feito em português, né? Muito bacana, eu acho bem cordial. E essa é uma sugestão que eu sempre darei pra vocês, que é, seja no ambiente profissional ou não, se tem uma pessoa que fala inglês e as outras pessoas falam português, se as pessoas conseguem se comunicar em inglês, mesmo que não perfeito, gente, a gente não precisa falar inglês perfeito pra falar inglês bem, pra nos comunicarmos, né, pra interagir com as outras pessoas. Se tiver um estrangeiro e a maioria das pessoas conseguir falar inglês, é muito importante que a gente faça isso. Não tô falando pra excluir quem não sabe falar inglês, tá? Não é isso. A gente pode balancear, equilibrar, vai traduzindo daqui a colar. E a gente faz isso aqui em casa, por exemplo, quando a gente vai no show e tudo mais. Por mais que a gente tenha uma rodinha de brasileiro, né? Porque eu tô aqui em Los Angeles, mas se a gente tem um amigo que só fala inglês, é automático. Todo mundo troca pra inglês, tá bom? E assim, não necessariamente a outra pessoa tem que ser nativa e ter o inglês como primeiro idioma, mas se ela conseguir se comunicar em inglês, é muito importante que todo mundo faça esse esforço, tá bom? Vou deixar minha recomendação aí pra vocês. E esse é um baita de um treino, principalmente se você quer usar o inglês na parte profissional, ok? Only. So I have no idea what's going on. But I hope we have like good things after Anaconda. Especially with this guy here, amazing partner. Especially with this guy here, amazing partner. Principalmente com esse cara aqui, parceiro incrível. Bom demais, gente. E depois o cara rasga um elogio, na verdade o vídeo inteiro aqui, né? Of what he's capable of as an actor. Selton Mello. Don't forget about Selton Mello. Selton Honest to Mello. God, this dude shows up on set and everyone is like, huh? Look, I'm just going to say, I don't want to say it. You could say it. He steals the film. He steals it and puts it in his pocket. He steals the film. Isso é bom demais. É bom pra gente aprender a pronúncia de steal, né? He steals the movie and puts it in his pocket. E coloca no seu bolso. I was just able to watch him in interviews, and I found him to be this incredibly charismatic, big personality, and knowing that he E ele é super sério. Ele é super carismático, baita personalidade ele. E olha só que interessante. Isso de uma forma internacional, sabe assim?
Depois ele volta a falar português, mas faz parte, né? Tá falando com o meio de comunicação brasileiro, mais do que justo, legal demais. Vamos pro próximo vídeo? Rapidão, vai, eu acho que dá tempo pra gente colocar mais um vídeo. Vamos, vamos. Meu Deus, o que é isso? Okay. Fender and Newton, and also Steve, and also Paul. Ok, estamos descobrindo que o Selton Mello toca violão, é isso, Brasil? Então fica a lição, aprendam inglês e aprendam a tocar um instrumento, porque você nunca sabe quando você vai estar em um filme com o Jack Black. Welcome to Brazil. Welcome to Brazil. It's just very snaky. It's just very snaky. Brazil? Oh, I think you have a lot of things to tell me about Brazil. Selton. All roads lead to Selton Mello, How fun it was to be with him. Oh my God, he is a force of nature. Ah, que legal, já podemos fazer um react da nossa entrevistadora aqui também. How fun was to be with him? Foi isso que ela falou, deixa eu ver. How fun it was to be with him. Yeah. Guys, primeira coisa, eu acho muito legal essas entrevistas que meios de comunicação diferentes fazem com os atores, e eles têm legenda, né, os vídeos tudo certinho, mas eu te desafio a assistir esses vídeos sem legenda nenhuma. Veja o tanto que você consegue entender, porque, por exemplo, o Jack Black, quando ele fala um pouco mais devagar, é um pouco mais fácil de entender. Claro que quanto mais rápido, mais complicado, mais difícil, mas eu super indico para que você experimente. Tá bom? Se desafie, veja se você consegue fazer isso. Tampa a legenda, ó. Tampa a legenda assim, ó. Tampa a legenda e assiste o vídeo, né? Ou, de repente, não olha pro vídeo, olha pro teto enquanto o vídeo toca, enfim. E, galera, nós vamos parar esse react por aqui, senão a gente vai ficar até amanhã fazendo comentários. E me conta, o que você achou? Eu vou deixar o link de todos esses vídeos aqui embaixo pra vocês assistirem as entrevistas completas, pra vocês verem mais e mais do Selton Mello falando inglês. E espero que ele faça muito mais filmes em inglês, pra que a gente possa trazer outras análises. E, pessoal, eu até procurei aqui, mas eu não tô conseguindo encontrar de novo. Eu encontrei um trecho do filme onde o Selton Mello tá falando em inglês, e é engraçado porque você escuta, né, ele dando as entrevistas e falando com o pessoal, interagindo e tudo mais, e você escuta um inglês. Quando você vai pro filme, parece que ele adicionou um sotaque ali que, naturalmente, quando ele tá falando, ele não tem. Eu ainda não assisti o filme, eu estou muito curiosa pra assistir, justamente pra ver ele performando em inglês, pra sentir essa diferença, né, do inglês que ele fala pro inglês que ele está interpretando. Porque, pelo que eu entendi, nesse filme, ele é tipo um cara que lida com animais, né? Com a cobra, em específico, aí, com essa anaconda. E eu acho que ele é uma pessoa local de onde essas pessoas vão regravar o filme da anaconda, né? Então, curiosa. Que parece que eles gravaram um filme na Austrália, mas é como se eles tivessem gravado no Brasil. Eu não entendi direito, vou ter que assistir o filme. Vocês já assistiram o filme? Coloca aqui embaixo o que vocês acharam da performance aí do Selton e se vocês assistiram em português ou em inglês. Espero que em inglês, né? Que, pô, só tem o Selton de brasileiro, então, né? Vai trabalhar o seu listening como desse jeito? Assistindo o filme dublado. Vamos assistir o filme em inglês. Agora me contem, quais palavras novas você aprendeu com esse react? Você saiu daqui inspirado? Tá com as costas, com os ombros mais aliviados de saber que você pode falar o inglês que você tem, que é aos poucos que confiança é desenvolvida? Tanto em relação à pronúncia, gente, conhecimento de gramática, nada disso é enfiado goela abaixo. Tem que ser a partir de prática, é um dia após o outro. É assim que você vai vencer essa batalha e não tem outro jeito. E sim, tá? É uma batalha, porque você tá encarando os seus medos, você tá encarando as suas inseguranças quando você tá aprendendo um novo idioma. Então vem comigo, porque nós estamos indo em direção à fluência, e se é pra esse lugar que você quer ir, clica no primeiro link aqui da descrição, beleza? E pra eu saber que você ficou nesse vídeo até o final, coloca uma cobra aqui nos comentários, pra representar aí o lançamento de Anaconda e também da carreira internacional do Selton Mello. Vamos comemorar? Vamos! E bom, se você chegou até agora nesse vídeo e você não se inscreveu, meu Deus! Se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha aí, já deixa o seu like pra apoiar o canal. Até porque, né, gente, nós estamos aqui numa batalha querendo chegar a 500 mil inscritos neste canal esse ano. Posso contar com você? Então se inscreva aqui nesse canal e compartilhe também com todo mundo que você conhece que está estudando inglês e que quer aprender esse idioma. Combinado? So that's it, guys. Thank you so much for joining me today and I hope to see you in the next one.